Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, prestem atenção. Nós vamos continuar com o conteúdo de verbos. E para finalizarmos esta primeira parte, nós vamos falar sobre vozes verbais. E quando eu falo em vozes verbais, a primeira coisa que vocês vão me perguntar é o que é uma voz verbal, né? E trazendo para vocês um conceito formal, voz verbal é a maneira como se apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito. E aí você vai me perguntar assim, como assim, Pro? Eu não entendi. Bem simples. Nós vamos analisar a ação que é expressa pelo verbo em relação ao sujeito. Nós vamos observar se o sujeito, ele praticou ou ele recebeu a ação, tá? Por que nós vamos analisar essa ação do sujeito? Porque se o sujeito ele pratica uma ação, ele é chamado de sujeito agente, tá? Já se o sujeito ele recebe a ação, ele vai ser chamado de sujeito paciente. Por isso que nós vamos observar justamente essa ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito, tá bom? E aí nós teremos três vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Gente, como eu sempre falo para vocês, em língua portuguesa, observem sempre a palavra, porque a palavra ela vai ajudar muito vocês identificarem o que ela representa. O primeiro tipo de voz verbal, por exemplo, a voz ativa, como o próprio nome já diz, ativa, vem de agir, né? Então, na voz ativa, o sujeito vai ser um sujeito agente. É junto mesmo, tá? Porque vem de agir. Ou seja, ele vai praticar a ação. Ele é um sujeito que pratica a ação. Por isso que o nome é ativa. Olhem o exemplo aí. O garoto quebrou o copo. Observem que o sujeito vai ser o garoto. O que aconteceu com o garoto? Ele quebrou o copo. Então, o garoto ele praticou a ação de quebrar o copo. Se o sujeito ele pratica a ação, aí ele vai ser chamado de sujeito agente. E a frase, a oração, ela estará na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito praticou uma ação. O segundo tipo de voz verbal é a voz passiva. Agora vai ser diferente. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente, isto é, ele recebe ou ele sofre a ação expressa pelo verbo, tá? Olhem o exemplo. O copo foi quebrado pelo garoto. Qual o nosso sujeito aí? O copo. O que aconteceu com o copo? Ele foi quebrado pelo garoto. E aí eu vou observar. O copo ele praticou ou ele recebeu a ação? Ele recebeu a ação. Por isso que ele é considerado sujeito paciente, porque ele recebe a ação, ele não pratica, ele recebe. E se o sujeito ele recebe a ação, nós teremos a oração na voz passiva. Observem que eu tenho a mesma frase, só que eu converti da voz ativa para a passiva. Eu posso fazer isso, Pro? Posso. Eu posso transformar uma frase que está na voz ativa em passiva e vice-versa. Uma que também está na voz passiva em voz ativa. É só mudar a ação do sujeito, tá bom? Na voz ativa, o sujeito ele vai praticar a ação e na voz passiva ele vai receber, ele vai sofrer a ação expressa pelo verbo. Gente, continuando a falar da voz passiva, observem que a voz passiva, ela pode ter dois tipos, passiva analítica e passiva sintética. A passiva analítica, ela vai acontecer quando ela for formada por verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Eu estou querendo dizer para vocês que eu vou ter uma locução verbal, obrigatoriamente. Por quê? Porque eu tenho dois verbos juntos, né? Então, eu tenho uma locução verbal. E eu vou ter esse verbo auxiliar, normal, mas o verbo principal, gente, o que vai transmitir a mensagem, ele tem que estar obrigatoriamente no particípio. E o que é mesmo o particípio, Pro? É uma forma nominal, onde o verbo vai terminar em ado, ada ou ido, tipo amado, corrido, reproduzido, vencido, tá? Então, o verbo ele vai ter essa terminação aí, o ado, o ada ou ido. Observem o exemplo. O acidente foi reproduzido pelas testemunhas. O sujeito, que é a primeira coisa que eu vou observar, vai ser o acidente. E aí eu vou observar, o sujeito ele praticou ou ele recebeu a ação?
o acidente foi reproduzido. Então, o sujeito, ele recebeu. Se ele recebeu a ação, significa que ele é um sujeito paciente, porque ele sofre a ação. O acidente foi reproduzido pelas testemunhas. Observem que eu já sei que ela é voz passiva, porque o sujeito é paciente. Agora eu vou analisar que tipo de passiva ela é. Para ser passiva analítica, eu tenho que ter o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Eu tenho aí, ó, a locução verbal. Eu tenho foi, que é o verbo auxiliar, e tenho reproduzido, que é o verbo principal, porque é o que transmite a mensagem, terminado com ido, ou seja, ele está no particípio. Automaticamente, eu já sei que a minha passiva é uma passiva analítica. Por quê? Porque eu tenho a locução verbal, o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, tá certo? Agora eu vou fazer uma observação com vocês importante. Eu coloquei aí, galerinha, essa parte pelas testemunhas em azul, eu destaquei, por quê? Porque esse termo aí ele é bem importante. Observem que eu tenho a voz passiva porque o sujeito ele recebe, ele sofre a ação. Só que eu tenho aí na oração alguém que pratica essa ação. O acidente foi reproduzido por quem? Pelas testemunhas. Então, observe que pelas testemunhas vai ser a expressão que é responsável por ser quem praticou a ação. Quem praticou a ação quando o sujeito é paciente. Então, esse pedacinho aí, pelas testemunhas, eu vou chamar de agente da passiva. Por que pro agente da passiva? Porque vai ser quem pratica a ação quando a oração está na voz passiva. Eu já sei que na voz passiva o sujeito ele não pratica a ação. Ele é um sujeito paciente, ele sofre a ação. Mas eu posso ter, em alguns casos, a pessoa que vai praticar essa ação no lugar do sujeito. E essa pessoa eu vou chamar de agente da passiva. O próprio nome já diz, ó galerinha, agente vem de agir. Só que é o agente da passiva, por quê? Porque ele vai agir, ele vai praticar a ação quando a oração estiver na voz passiva, tá certo? É uma observação boa, uma observação importante, eu quero que vocês aprendam isso aí também. O agente da passiva só vai acontecer quando estiver na voz passiva? Claro, só na voz passiva. O próprio nome já diz, tá? Agente da passiva é quem age, quem pratica a ação quando a oração está na voz passiva. Muito simples, bem fácil de memorizar. A passiva sintética, por sua vez, ela é bem diferente. Aqui eu tenho que ter obrigatoriamente o verbo transitivo direto mais o pronome se, tá? Vamos relembrar que o verbo transitivo direto vai ser aquele que pede complemento sem preposição, tá? Então, ele exige complemento sem preposição. E para ser passiva sintética, eu tenho que ter obrigatoriamente o verbo transitivo direto mais o pronome se. Só isso, Só isso. Olhem o exemplo. Reproduziu-se os acidentes no depoimento. Aí observem. Reproduziu o quê? Os acidentes. É transitivo direto porque o verbo pede complemento sem preposição. Beleza. Eu tenho o pronome se? Tenho. Olha aí, se reproduziu-se os acidentes do depoimento. Eu poderia facilmente converter, o acidente foi reproduzido no depoimento. Então, observe que dá para identificar que ela é voz passiva. Por quê? Porque o sujeito ele vai sofrer a ação em qualquer uma das formas de passiva, seja em analítica ou sintética. E aqui, o que vai mudar é só a forma, mas eu posso transformar facilmente. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome se. Lá na passiva analítica, eu tenho uma locução verbal, onde o verbo principal tem que estar no particípio. Então, é bem fácil, é só você converter. E eu sei obrigatoriamente que o meu sujeito ele tem que sofrer a ação, nas duas formas, tá? Ele tem que sofrer a ação para ser passiva. E aí, depois eu vou analisar só o formato da oração, para saber se ela é passiva analítica ou passiva sintética. O último caso de voz verbal é a voz reflexiva, que é a mais fácil das três, ao meu ver. Por quê? Porque aqui o sujeito ele é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal. Aí você fala assim, professora, é possível isso? É. Por quê? Porque o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Observem bem aqui no exemplo. O garoto machucou-se. O sujeito aí vai ser o garoto. Então, se eu
observar e perguntar o que o garoto fez. Ele machucou alguém, então ele praticou a ação. Só que ele machucou quem? Ele mesmo. Então, observe que ele pratica a ação e sofre a ação ao mesmo tempo. Por isso que nós teremos a voz reflexiva. Se eu disser assim, a menina se maquiava no espelho. A menina fazia o quê? Maquiava alguém. Maquiava quem? Ela mesma. Então, observe que o sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, na voz reflexiva. Por isso que ela é bem fácil, porque o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Beleza? Só para relembrar, eu coloquei um quadro aqui para vocês lembrarem que a voz ativa, que na voz ativa o sujeito ele é o agente, né? Na voz passiva o sujeito é o paciente e na voz reflexiva o sujeito é o agente e o paciente ao mesmo tempo. Só para vocês memorizarem, tá bom? Para encerrarmos o nosso encontro de hoje, vocês farão 2 atividades. A atividade do módulo 2 da página 18 a 21 e a atividade do módulo 2 da página 24 a 27, tá bom? Quando terminarem as atividades, vocês, por favor, tentem postar pela plataforma e quem não conseguir, só quem não conseguir, mande a atividade pelo meu e-mail. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.